Vou apresentar esses livros que são da série de diários que eu comecei a fazer em 2011. Todos eles resultaram de um processo inicial que era um caderno de desenhos para fazer uma relação espacial nos lugares onde eu ia. Então todo lugar onde eu ia, principalmente em Niterói, onde eu morava, eu comecei a parar e fazer um desenho de observação. Então o desenho de observação foi uma maneira de eu interiorizar as coisas da minha cidade e devolvê-las de outra forma, como passei a fazer diariamente. Então depois disso fiz alguns diários de sonhos, de poesias, até chegar a um diário de viagem, que também partia do mesmo princípio de desenhar as coisas que estava vendo para me situar no mundo. Na verdade era um momento que eu me sentia meio descentralizado e precisava dessa interiorização. Então, a partir disso, fiz esse diário de viagem e depois de voltar dessa viagem, fiquei pensando muito nas relações da minha cidade. Então, resolvi fazer esse daqui, que chama O Diário em Niterói. O Diário em Niterói foi feito em 2 meses, escrito diariamente, e foi feito em 2011, de janeiro a março de 2011. E funcionava da seguinte maneira: de manhã eu ia a um certo local que tinha me marcado na infância ou adolescência e que eu tinha memória sobre esse lugar. Fotografava e deixava o dia passar e pensava nas relações que eu tinha estabelecido naquele local. E à noite escrevia sobre isso. Então resultou nesse livro aqui, onde tem algumas fotografias da época e os relatos de locais, edificações ou bairros em que eu tinha uma história para contar. Esse foi um diário em Niterói. Em seguida, fiz o diário de classe. Esse daqui foi feito também em 2011, no período de abril a junho de 2011. Foi, na verdade, o meu primeiro ano como professor, depois de passar um ano dando aulas na rede pública de educação do Rio de Janeiro, estadual e municipal. Resolvi escrever sobre essas minhas primeiras experiências, então, como professor. Assim resultou o diário de classe, que na verdade foi só lançado em 2014, mas foi escrito em 2011. Em 2012, eu queria fazer algo ficcional, que não tivesse exatamente ligação com essas relações de descrição que eu estava fazendo. Então fiz esse aqui que chama o Diário de Contos. Era para eu desenvolver esse meu lado ficcional que eu estava sentindo necessidade. E aí a partir daí também fiz vídeos falando sobre esses, contando esses contos. Foi uma relação também que eu comecei a estabelecer a partir de diários, fazer vídeos. Então, em seguida, fiz esse trabalho aqui que chama o Diário de Leituras. O Diário de Leituras foi feito em um ano, de 2012 a 2013. Então é um diário que tem uma relação temporal maior. Apesar disso, ele talvez seja o mais fino deles, mas a curiosidade é porque eu escrevi durante um ano todos os livros que eu li nessa época. Foram 40 livros que eu fiz as minhas relações pessoais com eles e escrevi sobre eles nesse trabalho aqui. Todos eles resultaram vinham de um blog. A primeira plataforma era o blog. E esse blog também aconteceu em 2011, de 2010 a 2011, que é o Diário de Afetos. O Diário de Afetos falava sobre todas as coisas que tinham me afetado durante o dia, neste período, e não havia nada de especial, era uma relação do cotidiano, de descobrir quais eram os pontos interessantes do cotidiano, e a partir daí, durante 3 meses, e aí resultou nesse livro aqui, lançado em 2015, Diário de Afetos. Em 2015 também, aconteceu um boom editorial que eram os livros para colorir. Esses livros para colorir buscavam uma certa, para que o leitor fosse ensimesmado, que ele tivesse uma relação de terapia com a pintura. Então esse foi mais ligado à minha atuação como artista plástico. Eu queria fazer exatamente o contrário. Em vez de alienar o participante do livro, eu queria que ele entrasse em contato com duros episódios da história brasileira. Então, por isso, para descolorir. São desenhos à maneira de colorir,
mas que não exatamente dariam certo prazer para quem fizesse isso, porque são só histórias de violência e absurdos judiciais e etc. da nossa recente história. Então, nesse contexto também, um pouco antes, fiz esse daqui que chama-se Diário em Progresso. O Diário em Progresso trata das jornadas de junho de 2013 e foi escrito entre 2013 e 2014, lançado também em 2014. Ele fala desse contexto político, dessa repolitização do cotidiano e onde eu estava muito inserido e fiz muitos trabalhos plásticos. E senti a necessidade de desenvolver alguma coisa que eu pudesse ser mais explícito. Então, a partir da palavra escrita, eu consegui desenvolver esse lado. E esse livro também eu fiz algumas ilustrações a posteriori, depois de acabar de escrever todos os capítulos. E assim como o Diário de Contos. São os dois livros que têm ilustrações que foram feitas depois, na época da edição, para complementar as histórias dos livros. Esses são algumas ilustrações do Diário de Contos. Esse diário, em seguida, esse daqui é o Diário de Poesias Esparsas. Ele tem esse nome porque foram poesias feitas a partir de 2010. Em 2010 eu também fiz um diário de poesias, mas eu senti que eu precisava, e de vez em quando eu escrevia alguma coisa. Então em 2015 eu reuni várias dessas poesias nesse livro aqui, que é o Diário de Poesias Esparsas. Então fiz todos esses livros calcados nesse termo do diário, porque ele tem uma relação direta com o cotidiano, que é algo que eu realmente valorizo, porque, como diziam os estoicos, só existe dois males na humanidade, o passado e o futuro. Então, acho que é preciso moldar o presente com afinco, e acredito que escrever esses diários nos momentos em que as coisas estão acontecendo é uma maneira de olhar para a realidade e tentar moldá-la no momento quando ela está acontecendo. Então, por isso esse termo diário, e por isso que a série toda vai continuar, provavelmente, com esse termo diários.